Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos este Deus amigo dos homens, o Deus nosso amigo, o Deus que nos ama e que nos perdoa. Saúde também de modo particular todos aqueles que nos veem através dos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Abraão levantou-se de manhã cedo, aparelhou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho do local que Deus lhe indicara. Ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o local. Disse então a seus servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos além fazer adoração e voltaremos para junto de vós. Abraão apanhou a lenha do holocausto e pô-la aos ombros do seu filho Isaque. Depois, tomou nas mãos o fogo e o cutelo e seguiram juntos o caminho. Isaque disse a Abraão, meu pai. Ele respondeu, que queres, meu filho? Isaque prosseguiu, temos aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram juntos o caminho. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Atou seu filho Isaque e pô-lo sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. Abraão deu ao local este nome, o Senhor providenciará. E ainda hoje se diz sobre a colina, o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, a tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão foi ter de novo com os seus servos e juntos puseram-se a caminho de Bersabé, onde Abraão ficou a morar. Palavra do Senhor.
Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor, então invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Justo e compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos vivos.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu para um barco, atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico que jazia numa enxerga. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas disseram para consigo: Este homem está a blasfemar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Na verdade, que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Queridíssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro do Gênesis conta-nos a noite mais escura de Abraão no seu caminho de fé. É uma página que, de resto, nos toca, torna-nos quase imperceptível como Deus pode fazer uma tal provação a algum dos seus filhos. Abraão, já com muitos anos, Sara, sua mulher, estéril, Deus deu-lhes um filho. E agora pede a Abraão para pegar no seu filho, no seu único filho, Isaque, e oferecê-lo em sacrifício a Deus. E que fez Abraão? Mesmo sem compreender, mesmo sem deslumbrar o que Deus lhe pedia, pegou no menino e foi para o lugar indicado por Deus. Imaginemos quanto terá sofrido Abraão aquela noite. Terá sido uma daquelas noites que não teve fim. Terá sido uma daquelas noites em que o sol demorou anos a surgir de novo. E Abraão, obediente a Deus, acreditou, confiou e fez tudo quanto o Senhor lhe disse. E a meio da noite, ouve-se a pergunta que mais deve ter dilacerado o coração de Abraão. A pergunta do seu filho que lhe diz: onde está a vítima? E Abraão expressa então a maior confiança demonstrada por alguém em Deus. Deus vai providenciar, disse Abraão. Torna-se para nós um modelo da fé, porque acreditou contra toda a escuridão. E assim foi. Deus fez-lo passar por aquela provação. No momento de oferecer a vítima, o anjo diz a Abraão: vi que és temente a Deus, por isso vais-te tornar pai de uma grande geração. Terás filhos maiores que o número das estrelas, dos quais nós fazemos também parte.
E tudo isto aconteceu porque Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem compreender. Já nós, queridos irmãos e irmãs, dizemos a tanta gente que temos fé. Achamos que temos fé. Porque vamos à missa, porque rezamos o terço, porque fomos educados assim. Mas a pergunta que Deus hoje nos faz é: a nossa vida é verdadeiramente uma vida de fé? Quando passamos por alguma provação, é sempre por Deus que optamos? Não é. Mas deveria ser. E Abraão dá-nos o exemplo mais eloquente do que significa obedecer a Deus, acreditar em Deus. A sua fé iluminou toda a noite escura. Como a nossa fé, se for verdadeira, iluminará todo o caminho da nossa vida e, sobretudo, nos momentos mais imperceptíveis em que as vicissitudes da vida nos fazem passar. O Evangelho mostra-nos um grupo de amigos que coloca diante de Jesus um paralítico. Se era paralítico, deitado numa enxerga, é porque não podia caminhar. Era porque não era autónomo. Não podia andar, não podia levantar-se. Ao fim e ao cabo, era uma não-vida do ponto de vista físico. E quando o apresentam diante de Jesus, Jesus, impressionado com a fé daquele homem e dos amigos que o trouxeram até ele, diz: filho, tem confiança, tem coragem. Levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Os milagres que os evangelhos nos relatam não é única e simplesmente para atestar a veracidade da chegada do reino de Deus, que também é, com certeza. Mas qualquer milagre tem sempre um ensinamento enorme para cada um de nós. Jesus não fazia milagres para dar show, fazia milagres para ensinar, para atestar, para chamar, para converter. A verdade é que naquela enxerga estamos muitas vezes nós próprios. É certo, caminhamos, subimos, andamos, descemos e subimos escadas, mas a nossa alma está colada a uma enxerga. Está paralítica. Sempre que a nossa vida se deixa invadir pelo desânimo, pela tristeza, pela maldade, pelo corte de relações com os outros, ficamos paralíticos, ficamos prostrados. E é Jesus que nos diz nesses momentos: tem coragem, dá-me a mão, levanta-te. E nós, na maior parte das vezes também, optamos por ficar acamados na nossa alma, prostrados no chão, numa enxerga, porque mesmo assim preferimos a nós próprios que ao amor de Deus. Levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Esta página evangélica diz-nos claramente que o pecado nos prostra, nos torna paralíticos. E o pecado, por maior que seja, é sempre possível de ser perdoado pelo Senhor. Basta que tenhamos coragem. Basta que confiemos no seu amor e na sua misericórdia.
Peçamos a Maria, Mãe dos homens e Mãe de Jesus, que seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos e irmãs, a cena do Evangelho revela-nos que Jesus não queria só a cura do corpo, mas também a do espírito. Peçamos ao Pai que nos dê essa mesma sensibilidade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do perdão na Santa Igreja, pelos fiéis que se arrependem do mal que fazem e pelos doentes que são curados e perdoados, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais que amam a Deus e que nada lhe negam, pelos filhos que confiam totalmente no amor dos pais e pelos que reconhecem na cruz o sinal da salvação, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens crentes que obedecem à voz de Deus, pelos que confiam naquilo que Ele lhes promete e pelos que esperam ver o Senhor na terra dos vivos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que têm dificuldade em deslocar-se, pelos amigos que os ajudam nos seus problemas e por aqueles que estão sempre ao seu dispor, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia, pelos que apreciam a saúde física e espiritual e pelos que dão graças a Deus do perdão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, que conheceis o íntimo dos corações, ensinai-nos a louvar-vos e a bendizer-vos. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Eu
Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue de vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Filho, tem coragem, levanta-te. É o convite que o Senhor nos faz para que possamos viver sempre permanecidos no seu amor. Um Deus que nunca se cansa de perdoar, porque nunca nos deixa de amar. Pedimos a todos que, agora na saída, respeitem as distâncias de segurança e saiam, por favor, pelas portas laterais da Basílica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a